Olá, me chamo Amanda Carla, sou estudante de Engenharia de Materiais e hoje eu vou falar para vocês sobre os polímeros de alto e ultra desempenho. E para poder exemplificar cada um deles, eu vou falar sobre a polifetalamida e a poliéter-éter-cetona. Os polímeros, eles podem se classificar de diversas maneiras, mas hoje a gente vai falar da classificação deles quanto à sua origem. Nós temos polímeros naturais, aqueles que são encontrados na natureza, como por exemplo as proteínas, o amido, a celulose, a lignina. E temos também os polímeros sintéticos, aqueles que a gente não encontra naturalmente, mas a gente consegue obter através de um processo de polimerização. Uma síntese química de monômeros que faz uma macromolécula, que é o polímero que a gente deseja, com as características que a gente deseja. Quando nós falamos de polímeros sintéticos, a gente tem outras classificações. Os polímeros da engenharia, como por exemplo o policarbonato, a poliamida. Acima nós temos os polímeros de alto desempenho, e aqui se encontra a polifetalamida, mas também temos outros como o poliuretano, o poliéter-sulfona. E acima nós temos os polímeros de ultra desempenho, e aqui se encontra o poliéter-éter-cetona. Mas também temos diversos outros como a poliimida, a poliamida-imida e diversos outros. Segundo a pirâmide, quanto maior o conhecimento tecnológico que é empregado para poder obter esses polímeros, maior vai ser o seu custo também. Ou seja, nós precisamos aplicar mais investimento quanto características mais precisas necessitamos. Sobre os polímeros de alto desempenho, nós temos exemplos, como eu falei anteriormente, a polifenilsulfona, o poliuretano, o poliéter-sulfona, mas hoje a gente vai focar na polifetalamida, também conhecida como PPA. Essa daqui é uma imagem da polifetalamida comercial que pode ser obtida inclusive através da internet. Nós obtemos ela através de uma síntese química de 3 reagentes principais, que é o hexametileno-diamina, o ácido adípico e o ácido terefitálico. Algumas características mais específicas da polifetalamida são a sua massa molar, que varia de 15.000 a 60.000 gramol, a sua densidade, que varia de 1,27 a 1,42 grama por centímetro cúbico, a sua temperatura de transição vítrea de 150 graus Celsius, ou seja, até essa temperatura ela apresenta características de um sólido rígido, a sua resistência à tração de 105 MPa e o seu alongamento até a ruptura de 60%. Propriedades gerais do polímero da polifetalamida. Ela faz parte da família do nylon, também conhecido como poliamida. Entretanto, quando comparado à poliamida 6, que é uma das mais comercializadas, ela tem 20% a mais de resistência à tração. E quando comparado à poliamida 6.6, ela tem melhor desempenho quanto à alta temperatura e à alta umidade. Ela tem boa resistência quanto a produtos químicos, como hidrocarbonetos alifáticos, e também a óleos, graxas cetonas ou gasolina. Ela tem melhor desempenho ao calor e à umidade. Um exemplo meio bobo, para quem toca violão, quando a gente expõe as cordas de nylon do violão a uma temperatura mais elevada ou mais baixa do que a convencional, é muito fácil que ele se desafine, coisa que não vai ocorrer quando a gente expõe a polifetalamida. Ela também tem boa processabilidade, o que permite um curto tempo de ciclo de injeção. É interessante deixar claro que quando exposto a chamas, ele não retarda essa propagação das chamas. As aplicações principais da polifetalamida são muitas, mas ele pode ser utilizado principalmente como substituto do vidro e do metal em usos que existem alto desempenho, como a indústria eletrotécnica, naval, automobilística. Mas falando agora da automotiva, ela é usada em muitas peças. Ela é utilizada em refletores de farol automático, em carcaças, como por exemplo aqui na carcaça do termostato, ele é feito principalmente de polifetalamida. Mangueiras de refrigeração, como por exemplo essa daqui, partes do radiador é utilizado também, componentes elétricos do carro, anéis de desgaste da bomba, partes do farol de LED, entre outras diversas aplicações que a gente pode ter no carro. No próprio repositório da UFSC, eu encontrei um artigo que falava sobre a possível substituição
da polifetalamida na tampa do tanque de combustível. Entretanto, no próprio artigo eles chegaram à conclusão de que a polifetalamida ela é o melhor a ser utilizado. Mesmo com um alto custo, ela continua sendo a melhor a ser aplicada nesse caso. Nos conectores eletrônicos, o alto ponto de fusão da polifetalamida permite que as peças sejam montadas usando um processo de soldagem sem chumbo. Então, conectores USB-C e USB-A têm parte de componentes que são de polifetalamida também. Aplicado em bens de consumo, por conta da sua durabilidade. Materiais que a gente utiliza diariamente, como por exemplo um tênis, necessitam de uma alta resistência no uso contínuo e a polifetalamida pode oferecer isso. O seu designer também pode ser bastante trabalhado devido à facilidade na injeção do seu material e ele também está dentro da regulamentação, porque quando a gente utiliza um polímero que vai ficar em contato direto com o corpo, a gente precisa submeter esse material a testes rigorosos para garantir a sua performance. A polifetalamida está dentro desses testes e ela está dentro dessas normas. Podemos utilizar também de maneira industrial, de diversas formas, não somente canos, em máquinas industriais, em peças automatizadas, em peças que são como em peças moldadas. As fábricas elas buscam materiais que facilitem a automação na hora da produção. A polifetalamida pode oferecer isso, além de oferecer uma redução na energia gasta com esse processo. Então, diferente de um metal em que a gente teria que empregar bastante energia para poder obter o resultado desejado, o polímero ele é mais fácil, ele é mais maleável. Então, a gente vai obter o que a gente quer com menos energia empregada. As agências regulamentadoras também buscam um rigor nas normas. Com a polifetalamida, os moldes que a gente obtém, eles são mais precisos, então após a operação ela vai ser diminuída, facilitando assim na hora de obter um produto que seja idêntico ao outro. Ele também pode ser utilizado em aplicações médicas, como tubos para catéteres e cuidados pessoais, como as cerdas das escovas de dente e das escovas de cabelo. Na exploração do petróleo, a polifetalamida se encontra nos gasodutos, nos tubos de gás, que estão aqui representados por essa imagem, e nas linhas de abastecimento da indústria do petróleo, isso tudo devido à sua alta capacidade de suportar pressões. Falando sobre o polímero de ultra desempenho, quando nós trabalhamos com ele, nós temos uma empregabilidade de conhecimento científico maior, o que traz mais benefícios para a indústria, trazendo ultra resistência a altas temperaturas de uso contínuo. Exemplos comuns dos polímeros de ultra desempenho são a poliimida e a poliamida-imida, mas acima delas nós também temos o PEC, que é o poliéter-éter-cetona. Aqui nós temos uma imagem do polímero comercial que foi encontrado inclusive no mesmo site da polifetalamida. A sua obtenção é através de síntese química também, com uma desprotonação do bisfenol A, usando o hidróxido de sódio. E esse bisfenonato, que agora se torna um bisfenonato, reage formando o PEC, que essa daqui é a forma final dele. Características específicas da poliéter-éter-cetona. A massa molar dele pode variar de 15.000 a 38.300 gramas-mol. A sua densidade é de 1,32 gramas por centímetro cúbico. Ele tem uma temperatura de transição vítrea maior do que a da polifetalamida, de 156 graus Celsius. Tem também uma resistência à tração de 120 megapascal. Entretanto, ele tem um alongamento até a ruptura menor de 25%. As suas propriedades gerais. Ele pode ser um termoplástico ou termorrígido, e como apontado anteriormente no slide de polímeros de ultra desempenho, ele tem uma resistência a altas temperaturas em uso contínuo. Quando ele é exposto a chamas, ele não emite fumaças e gases tóxicos, o que é muito interessante. Ele tem também resistência química, ele tem resistência a químicos e a radiação. Então, pode ser utilizado em produtos que serão expostos a líquidos dialisantes, desinfetantes, solução de limpeza, anticoagulante, raio-x ou radiação gama, e também pode ser utilizado em produtos que requerem a limpeza através do autoclave.
Ele tem uma maior resistência ao calor e à umidade, ainda mais alta do que a polifetalamida, e tem alta resistência à fadiga. Ele é um isolante, tem alta resistência elétrica, então pode ser aplicado em produtos que vão utilizar, e baixo coeficiente de fricção, ou seja, ele não tem problema quando duas superfícies entram em contato. Sobre as aplicações do PEC, a gente tem plástico de navios e parte sobre o convés, devido ao fato de que ele aguenta temperaturas muito altas que podem ser obtidas através da força de atrito, e também ele tem muito boa resistência ao desgaste, já que esse navio ele vai sofrer o tempo todo de desgaste. Parte do sistema de freio ABS, principalmente o sensor ABS, é composta de PEC, devido à sua alta resistência mecânica e à sua excelente resistência à abrasão. O PEC também pode ser encontrado em tubos flexíveis. Aqui a gente tem tubos de uma empresa específica, que é a empresa Vitrex, que fornece para a área aeroespacial. Uma empresa que é cliente da Vitrex, chamada Solvay, ela anunciou um projeto que busca a substituição de tubos de alumínio por tubos de PEC, mais precisamente de compósitos de PEC, mais 10% de fibra de carbono. Só a substituição dessa parte do motor já leva a uma perda de 50% do peso, o que facilita na hora da produção e também o que facilita na hora da produção. O PEC ele foi escolhido devido à sua resistência química. Outra parte que utiliza o PEC são fios elétricos com cobertura de manga. Esse daqui é especificamente da empresa SICK. Essa parte aqui ela foi utilizada devido à sua resistência a altas temperaturas de uso contínuo, a sua excelente atuação sobre pressão e alta velocidade e ao seu baixo coeficiente de fricção. Máquinas de café expresso também utilizam PEC na sua composição devido à sua alta temperatura, devido à sua resistência a altas temperaturas em uso contínuo, além da sua resistência a produtos químicos a elevadas temperaturas, porque aqui a gente tem o tempo todo a produção de uma bebida em alta temperatura. Ele também é utilizado em sistemas de controle do motor, devido à sua alta qualidade do modo final, evitando o pós-processamento, a sua precisão na reprodutibilidade e o seu baixo coeficiente de fricção, e também em discos de câmbio de ônibus, devido à sua alta precisão e à sua excelente resistência mecânica. Além de tudo isso, de todos os benefícios já falados, ele também pode ser aplicado na medicina, em endoscópios, em dispositivos ortopédicos, porque ele tem resistência a todos os tipos de limpeza. Ele tem resistência à fratura por estresse, ele tem uma longa vida útil e, além de tudo isso, ele é um material biocompatível, então ele pode ser utilizado para a fabricação de dispositivos ortopédicos. Então ele pode ser utilizado em implantes dentários e implantes para a coluna cervical. Inclusive, eu encontrei 2 artigos no repositório da própria UFCC, um falando sobre antibiofilmes orgânicos e outro falando sobre implantes dentários. Ele pode ser utilizado como biocomponente porque ele possui um módulo de elasticidade muito próximo ao osso humano, além de possuir baixa rejeição quando ele é implantado nos seres humanos. Uma das grandes vantagens do uso dos polímeros na indústria é o seu potencial de reciclagem. Tanto a polifetalamida como o poliéter-cetona podem ser reciclados. A polifetalamida pode ser reciclada de maneira mecânica e de maneira química, e o poliéter-cetona principalmente de maneira mecânica, através da moagem dos seus materiais para ser reutilizado em injetoras e extrusoras. Quando a gente recicla esses materiais, eles deixam de virar insumos industriais, eles deixam de atingir a natureza, de serem descartados na natureza, e faz com que a gente possa criar um novo ciclo de vida para esse material. Produtos que antes eram jogados fora podem virar brinquedos, utensílios domésticos ou até mesmo tecido. Vale lembrar que ao reciclar esse material, ele pode perder a sua viscosidade,
reduzindo as propriedades mecânicas e principalmente a sua resiliência. Entretanto, essa perda de características, ela pode ser evitada no momento da separação desse material. Quanto melhor a gente tiver uma separação, uma filtragem do que vai ser reciclado ou não, mais essas propriedades desses polímeros irão se manter. Então é isso, muito obrigada pela sua atenção. Caso você tenha interesse em observar algum artigo, algum site que eu citei aqui, algum projeto, todos os links estarão na descrição. A bibliografia completa estará na descrição do vídeo.